Acho que meu pé não vai dar. Tá sentado? Boa noite para nós todos. Vamos começar nossas orações agradecendo a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu para chegar até aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdão e perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-me, ó Deus, de todos os males. Senhor, meu Deus, nosso Pai Celestial, que neste momento eu vos peço a tua proteção divina na casa, Senhor, de oração. Pedindo, Senhor, a tua força e a tua luz para abrir a nossa casa, para atender nós encarnados, nossos irmãos desencarnados que se encontram nessa casa. Dai força e luz para que todos possam abraçar, Senhor, a tua palavra e nós saber entender, Senhor, a doutrina que tu vai nos passar. Abençoa-nos, ó Pai. Visita cada lar que precisa da tua orientação e são tão distantes de ti. Só na hora que estão doentes ou na hora da necessidade que procuram o teu nome. Dai força, Senhor, para que nós possamos ser guardados, Senhor, e entender e compreender mais e mais das tuas mensagens. Que nós tenhamos força, Senhor, e compreensão dos nossos problemas que nós acorremos dia a dia nessa terra. Perdão, Senhor, e perdoa por a nossa vida, por as nossas imperfeições e por a nossa ignorância. Que somos um pecador na terra e não sabemos compreender nem entender. Um pouquinho que a gente sabe, a gente começa a passar para as pessoas para poder aceitar, mas é difícil. Para quem não sabe se compreender é difícil. Dai, Senhor, a força e a luz, entendimento e sabedoria para cada um. Visita os lares, Senhor, não deixa a necessidade passar de cada lar. Mas só tu sabes, Senhor, o merecimento de cada um nessa terra. Visite, Senhor, casa de repouso, os hospitais, os orfanatos, as penitenciárias, os plenários, Pai, que está uma tristeza que tu sabes bem, que está acontecendo porque está dando. Esse problema porque estás mexendo, Senhor. E só tu pode resolver, não é? A gente teve um dom para ajudar. Para poder mandar mais energia, para dar força, Senhor. Ajude nosso Pai. Tenha compaixão de cada um. Que eles possam ser, Senhor, ceder das suas escolhas. Porque nós temos, Senhor, o livre-arbítrio para escolher o que quer e o que não quer. Mas só procuram Deus quando estão lá embaixo, precisando da necessidade. Em nome de Deus, das forças divinas, eu vos peço, Senhor, a tua orientação espiritual para mim poder passar alguma coisa para as pessoas que precisam se acordar. Em nome de Deus da Maria, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdão e perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Deus, de todos os males, que assim seja. Amém. Eu vou ler do Chico Xavier, Caminho na Verdade e a Vida. Uma mensagem aqui que eu vou dizer alguma coisinha daqui, para falar um pouquinho da nossa vida da matéria. A posses definitiva. Se a paz da Escritura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definidos de que a alma é possuída.
Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que seja portadores da vida, transbordando, repleto de luz, amor e eternidade. Deixa eu ver se é essa, mas não é essa. Me desculpa, gente, não é essa. Me desculpa. É essa aqui. Bens eternos. Externos. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidades para quaisquer círculos de atitudes humanas em todos os tempos. Um homem poderá reter vastas porções de dinheiro, porém, o que fazer com ele? Poderá exercer extensas autoridades, entretanto, como se comportará dentro dela. Poderá dispor de muita propriedade, todavia, de que modo utiliza o patrimônio provisórios. Terá muitos projetos elevados, enquanto edificou. Aí faz a pergunta, enquanto edificou. Poderá guardar números e ideias de perfeições, mas estará atendendo os nobres principais de que é portador. Terá escrito milhares de páginas, da qual a substância da sua obra constará muitos anos de existência no corpo, no entanto, o que fez o tempo. Poderá contar com numerosos amigos como se conduz perante a afeição de que cercam. Nossa, a vida não consiste da riqueza numéricas, da números de coisas e graças, requisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz é a felicidade, e a felicidade depende do uso que fizemos. Onde nos encontramos hoje, aqui e agora, da oportunidade do dom, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procureis amontoar levianamente o que detém por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelo tesouro que ajustaste, pela bênção que retiveste. Pelos anos que viveste no corpo físico, reconheceste pelo emprego do teu dom, pelo valor da tua realização e pela obra que fizeste em torno do próprio pés. Então, pelo que eu estou lendo aqui, eu não sei explicar muito bem. Mas o que eu entendo, nós temos que valorizar nós não pelos bens materiais, mas nós temos que valorizar pelos bens que Deus nos dá. Porque se nós tivermos a ambição de nós ter dinheiro, é a mesma coisa dar e tirar. E se nós deixar na mão de Deus, trabalhar com a honestidade, a sinceridade com Deus, e não ter a ambição de querer mais e estar sempre criticando e falando, é a mesma coisa de que nada, ter dinheiro para bonito, porque não sabe onde está botando e o que está fazendo. Agora, quando Deus dá, estenda a mão, o merecimento nosso, por isso nós temos livramento. Se nós somos dedicados a Deus, na sinceridade, na honestidade, aos poucos Ele vai abrindo para nós. Agora, se nós tivermos com Deus, sabendo que tem que ser sincero e honesto, e
nós não somos, não adianta falar para ninguém, porque ninguém salva, ninguém cura. Só o Senhor sabe o porquê e Ele que sabe fazer. Então deixa acontecer. O problema está correndo nessa terra porque nós temos como é que se diz? O que Deus disse para nós que ia ter uma transição. A transição, pelo que eu acho, é uma limpação na terra, porque está uma tristeza a terra. Ninguém conhece mais ninguém. É tudo por intermédio de ambição, tudo intermédio de matar, de tirar, de olho grande, querer o mal da pessoa, nunca estou satisfeito, e aí negócio a boca falar. E fala coisa que não deve e não pensa o que está falando. Apanhamos toda hora, todo instante. Que todos nós nessa terra somos pecadores. E ninguém é perfeito. E quando nós pensamos que nós estamos pregando, falando do Evangelho, nós pensamos que estamos salvos, não. Porque se nós sabermos entender o que nós estamos falando e saber analisar o que eu sou agora, é uma vantagem que Deus nos dá, porque nós estamos analisando a nossa matéria, não o Espírito. Porque o Espírito, ele veio para nos ajudar. Mas se nós quisermos. Agora, se nós não quisermos, aí vive olhando para o defeito dos outros, vive criticando cada um, nós não vemos o nosso defeito, nós não vemos a nossa missão, nós não vemos o mal que nós fazemos para os outros, querer o mal dos outros. Nós não perdoa por machucar nós. É assim. Agora, quando perdoa, tem uma vantagem. Nós, às vezes, nem recebemos uma graça sem pensar o porquê essa graça. Da alguma coisa veio e a gente não analisa, é Deus botando a mão em cima de nós, ajudando em alguma coisa. Eu tenho 77 anos, vou fazer. Eu tenho muita experiência da terra, de conhecer a verdade na terra, mas me converter foi difícil, me conhecer melhor. Foi difícil, porque a matéria que tem que conhecer. Vinha as avisos para mim, eu via muita coisa acontecer, mas não entendia. E se nós voltar aos poucos e ver por que está acontecendo isso, por que está falando isso comigo, por que eu estou com essa mente assim, tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está sendo certo, então vai procurar analisar. Deixa acontecer. Hoje eu já sei quem sou eu. Hoje eu já sei meus defeitos, eu peço muito perdão a Deus de que a gente faz, que a gente é pecador todos os dias. Faço as minhas orações, oro para os meus irmãos que têm raiva de mim, oro para os meus amigos, oro pela minha família, oro para a família de todo mundo. Todos os dias de manhã faço as minhas orações. E mando também 3 Pai Nosso todos os dias para os irmãos que estão desenganando, que não se conhecem. Porque nós fazemos as coisas por impulso. Nós não pensemos. E quando nós começamos a pensar, nós vamos analisando os problemas nossos. A casa de oração é uma casa para a gente se encontrar. Não é religião. Porque religião, Deus não deixou religião, casas nenhuma, para trabalhar. Deus deixou os 10 mandamentos. E ele andava falando do amor de Deus, explicando, doutrinando a todas as pessoas que iam abraçar. E naquela época já tinha o bom e o mau, e assim vai. Todos nós já vimos de várias encarnações. Mas se essa encarnação que nós estamos nessa terra, já me acordei melhor, já estou me entendendo melhor, é porque nada nessa terra é difícil, mas nada foi por acaso. Eu tenho vários problemas de doença, por um problema que eu tive um acidente. E esse acidente me deixou muito sequela na minha coluna. Era para mim estar santa, não sentir uma dor, porque para rezar tanto, né? Mas não é assim. Eu tenho que passar por várias provações nessa terra, por
meu desencarne, o que é que aconteceu nas outras vidas, né? A gente não sabe, não vem escrito na mente. Eu tenho que saber, me compreender, me entender aqui. Tudo que eu tenho não é meu, eu sei que não é meu, é tudo emprestado. Que quando se vamos só o que nós fizemos de bom na terra, para poder nós ter alguma coisa melhor lá em cima. Enquanto não estão na terra, vão se lapidando, se conhecendo melhor, saber entender que nada é como nós quer. Sempre tem o Senhor nosso Deus na terra, que nos ajuda. Ele deixou esse mar, essa terra, um paraíso para nós. Mas foi multiplicando as pessoas e as pessoas mesmo foi se destruindo. Ainda diz que o homem de Deus botou o homem na terra, botou. Muita inteligência deu e tudo, mas muita inteligência. Eles querem passar por cima das provações de Deus pelo ensino que Ele nos dá. E não é assim, tudo tem a força dele. E se muitos não querem se acordar, apanham mais ainda. Que todos nós temos que acordar pelos nossos defeitos. É o nosso defeito, porque o nosso defeito está mais aonde? Na nossa língua. Que a nossa língua é uma serpente aqui da terra. Porque quando nós estamos agitados, nós só outra coisa sem pensar e falar, né? Aí depois, quando nós vamos pensar, ainda quando nós se regenera, sabe entender que está errado, é uma vantagem que nós já ganhamos. Mas quando ficar com aquele óleo toda a vida, mais sofrimento ganha. Aí tem gente que diz, tens um dom, era para te curar. Mas não é assim. Deus me deu um dom de cura e tudo, mas para ajudar a quem precisa. Essa pessoa tem força na mente também. Porque às vezes eles operam e voltam, porque a pessoa não ajudou a mente. Porque primeiro tem que limpar a mente, para depois operar. E quando volta é porque a pessoa não está preparada. E quando é curada é porque a pessoa dedicou-se muito a Deus. Então, gente, olha para a verdade. Religião não existe. Religião é 10 mandamentos. A sabedoria aí, e nós estamos na terra. Agora que ninguém está vendo o que é o 10 mandamentos. Que tudo que ia acontecer está acontecendo. Tudo que foi relatado em várias coisas da Bíblia diz, em vários testemunhos dos evangelhos que explica. Então a gente não é para admirar. A gente tem que acreditar que estamos aqui para aprender a se doutrinar a matéria. Porque se nós deixar acontecer tudo que nós plantamos, nós colhemos, e as coisas que Deus nos ensina a gente tirar proveito, aos poucos vai acontecendo as coisas que Deus nos dá. Tudo é por livre-arbítrio. E tudo é pelo merecimento. Ninguém tem nada nessa terra pelo milagre. O milagre que existe, que o povo diz, é o merecimento de Deus com a gente. Nós merecemos, se Deus achar que nós merecemos, Ele nos dá. Então é tudo nós que temos que fazer o merecimento com Deus. Acreditar que Ele faz tudo para nós, Ele está em todos nós nessa terra. E Ele deu esses frutos que nós comemos é da terra, nós dormimos, nós temos casa, tudo é por causa da terra. Tudo que vem da terra foi Ele que fez, mas ninguém. Ele deu, sim, inteligência para o povo trabalhar e saber produzir e abrir as coisas para poder as pessoas ter a casa, ter comida, ter tudo que tem na terra. Então eu agradeço muito ao Senhor por tudo que Ele me dá, pela orientação espiritual. Mesmo dormindo vem em sonho, muita coisa. Então tudo, às vezes acontece alguma coisa, provações. Então a gente tem que ter paciência. Esta paciência que judia de nós. Paciência e disciplina, que é nem tudo eu podemos falar. A disciplina e a paciência. Fechar a boca. Quando a mente está pensando negativo,
Feche a boca de Senhor, misericórdia. Tenha compaixão de mim. Ajude a retirar essa negatividade. Aos poucos, vai retirando mais não. Fica agitado, já toca no cachorro, já diz de tudo. Aí vem palavrões, vem coisas que ofendem você. Chega até da desgraça que está acontecendo aí, muitas mortes, muitas isso, aquilo. Por isso tudo, por a pessoa não ter paciência e nem disciplina. Então eu peço, gente, que reze. Reze bastante por si próprio e por aqueles que estão precisando de ajuda. Que nossa terra está uma fervura. Então nós temos que rezar muito e agradecer a Deus por essas provações que nós estamos passando. Não pode ter medo que nós não temos medo de dizer coisas que não deve. Então não pode ter medo de ver os problemas que Deus nos dá. É isso que eu tenho que dizer. Reze bastante. Procure uma casa para ser orientada. Não para se salvar, porque nós não sabemos ninguém. Quem sabe é Deus com vocês. A mente de vocês com Deus. É isso que eu tenho que dizer. Uma boa noite para todos. Queres continuar a missão daí? Não, pode deixar ele, não pode deixar. Daqui. Esse pedacinho para comentar se quiseres. Vamos lá. Como nós somos seres extremamente material, a gente ainda não conseguiu entender que a encarnação, enquanto a gente não tem um grau de elevação top, na linguagem que o pessoal conhece, a chance da gente se afundar ela é gigantesca. É muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Quando a gente vai analisar os discípulos, a gente vê ali a fragilidade humana falando em mais alto grau. Pedro negou Jesus. Né? Um amor próprio, assim, que era uma coisa terrível, assim, ele dizia. Judas queria que Jesus Cristo fosse um revolucionário com espada na mão para subjugar os outros. A gente diz traição, ficou na linguagem popular, né? Mas na verdade dizem os espíritos superiores que ele queria instigar Jesus Cristo, porque ele achava o Cristo muito pacato, né? No entanto, já está redimido, né? Só que quando a gente procura o Espiritismo, mas eu não vou culpar quem não entende. Quando as pessoas procuram o Espiritismo ou espiritualismo, foi botado na cabeça deles que um médium é um ser milagreiro que faz milagre na vida dos outros, até burlando a lei divina. Mas se torna aquilo casa de ferreiro, espeto de pau, é só vocês verem. É só vocês analisar. É só ver. Não é verdade? É só a gente analisar que espiritualmente falando, quando a gente entra na vida dos seres, a gente vai ver a loucura que é. Nós somos seres imperfeitos. A vida da gente é isso e estamos na Terra para aprender, não estamos? Eu sou médio também. Nós somos médios, a gente sabe o que está falando. Tem coisas que a gente fica perdido no espaço, igual um leigo. Perdido. Ué, mas não é médio, e daí? Jesus Cristo não ficou lá, o Filho do Deus Altíssimo, implorando a Deus um milagre? O que ele falou? Pai, se for possível, remova este cálice de mim. Analisemos aquela... Jesus estava com medo? O Cristo estava com medo? Não. Olha o cenário, ele foi lá para o jardim, orou, sozinho, diz as escrituras que ele suava sangue. Ele estava desesperado, medo de morrer. Ele estava com medo de morrer. Um cara que andava por cima da água, né, que fez morto levantar, ele estava com medo.
Ele estava em um ser que curou lepra só com a passagem da mão. O que ele está fazendo com nós? Que não vai ter momentos na nossa encarnação que nós vamos ficar desesperados. Não que a gente não está com falta de fé. Não é isso. Não é isso. Tem situações que a gente vai dizer assim, meu Deus, Senhor, se for possível, remova este mal. Por que ele não removeu do Cristo? Vocês acham que Cristo precisava morrer? Não. Né? Se a lei da reencarnação está tudo nas Escrituras, gente. Tudo nas Escrituras. Só que a gente olha com a carne atrasada como é. A gente vai ler um livro desse aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas. A gente vai olhar sobre dinheiro, por exemplo. Isso é uma tradição que o mundo trouxe já de outro canto para cá sobre compensações e perca de dinheiro. Foi isso. Compensação. No mundo, o valor é a moeda. Mas para o mundo espiritual não funciona assim. Aí a gente vê, Jesus teve um monte de fraqueza negativa. Não é fraqueza. Vocês acham que ele chorou porque ele tinha medo de morrer? Não. Ele estava chorando, diz as escrituras que ele chorava lá, Pai, se for possível, remove isso de mim. Seja feita não a minha. Então a gente vai olhar as escrituras, vocês olham as escrituras, a gente lê as escrituras e não vê esse tipo de coisa. Só que Cristo sobrepujava esse tipo de coisa. Por que Cristo chorava tanto e teve tanto desespero antes de desencarnar? 3 meses antes, ele tinha dito para os discípulos que ele ia ser morto. Então ele sabia. Ele sabia que ele ia morrer. Eu estou indo para Jerusalém e lá eu vou ser morto. Não foi assim, Pedro disse, não, Senhor, ninguém vai te deixar. O bonzão da paróquia. 3 vezes antes. É só ler. Está aqui, está na Bíblia, é só ler. 3 vezes antes. A gente olha aquilo ali, a gente vê assim, meu Deus, como um ser dessa magnitude que curava os outros. Ele botava a mão na mão, na hora. Um geneticista nato. Entendia das leis que governam a matéria, né? Imagina o poder que não tem, né? No toque. Só no tocar curava a pessoa. Só na força do pensamento, na hora. Nós que estamos aqui, uma tragédia anunciada, a gente já viu curas maravilhosas. Imagina Você não pegaram, né? eu estou dizendo, uma tragédia anunciada. Imagina o ser daquela magnitude. Então as pessoas não entenderam, só que a gente quer que ele nos dê riqueza material. Só que o problema nosso é que a gente quer riqueza material para passar por cima dos outros, para mandar nos outros, para querer nos aparecer. Sendo que nós temos uma riqueza enorme. É porque nós somos viciados nisso, gente. E nós necessitamos de tanta coisa assim. Olha o mundo como está. Temos tudo para viver. Esse autodomínio é que a gente tem que pegar. É um autodomínio, é uma prática, é um mantra. É fácil? Se fosse fácil, todo mundo conseguiria, né? Não é fácil sobrepujar essas coisas. Não é fácil. Não é mesmo. Se Jesus Cristo ficou daquele estado, por quê? Porque a maior preocupação dele era as pessoas envolvidas na trama, o quanto que iam sofrer, a humanidade, o quanto que ia sofrer por estar fazendo aquilo com ele por inocência. Não pelo fato de... Vocês acham que ele estava com medo de morrer? Não sei que domina a morte. Pode dar na vida e pode tirar.
Não sei. Eu sou pequenininho demais para falar dessas coisas, né? Mas eu estou falando de um ser que ressuscitou, os outros não ressuscitam a si mesmo. Né? Não é verdade? Então eu acho que nós temos que sair desse espiritismo piegas, dessa coisa infantil que é pregada dentro dos centros dos outros, que grita, tadinha de mim, de você, que não sabemos quem somos ainda, o que estamos fazendo na Terra e para onde estamos indo. Coitado é de nós. Ele não. É um espiritismo infantil isso que a gente aprendeu. Se nós estamos aprendendo hoje é que a gente pode chorar, pode ficar bravo, pode ficar triste. Isso é normal, faz parte da matéria. Faz parte do jogo da vida, da matéria. Quem que disse que a gente vai estar o tempo todo com a boca na orelha? Não existe isso aí, gente. Não existe isso aí. Mas foi pregado para os outros que medem um ser que muda a terra de cabeça para baixo. Coitados. Coitados de marca maior. Coitados. Então é isso aí, analisando isso aqui. Aquilo ali que a dona Nena leu ali, no mundo onde nós se encontramos, gente, nós temos uma descrito pelos espíritos de obsessões. Obsessões espirituais. No mundo, tudo aquilo que nós mais queremos, para judiar de nós, eles não deixam a gente conseguir aquilo que a gente mais quer. Pode ser dinheiro, parece coisa simples ao olho humano. Dinheiro, um casamento, um concurso público. Tudo aquilo que na matéria a gente mais quer, se a gente tiver obsessão espiritual, a gente não consegue alcançar. Pode ser até um carro financiado, não vai conseguir financiar. Só que as pessoas caíram nessa esparrela obsessiva de a qualquer preço conquistar dinheiro. Aí Emmanuel vai usar a palavra assim, ó. Nós estamos na Terra para passar por certas fieiras. Que fieiras são essas? Uns vão ter riqueza, para saber administrar, outros vão ter saúde para gozar assim, ó. Outros vão ter problema de coisa. Só que a gente pode arrombar as portas disso tudo. Como o livre-arbítrio que a gente tem. Ser rico não é problema nenhum. Mas enquanto tem que não sabe administrar. Não sabe administrar. Aí vai depois vai passar problema. Só isso. Então nós na Terra podemos arrombar as portas e entrar nesses lugares que Deus trancou para o nosso bem. Como? O que é a corrupção? Não é um arrombamento de uma porta? Conseguem entender o que eu estou falando? Eu arrombo as portas. Corrupção, trapaça. Conseguem entender? Vou ficar só nisso. Eu não aceitar aquela aprovação que foi dada para mim. Aí eu faço de tudo para arrombar. E as pessoas conseguem arrombar a porta. Só que Emmanuel diz assim, ó, a pessoa arromba a porta, a partir do momento que arrombou a porta, só Deus sabe. Só Deus sabe. O Evangelho do Cristo é nos dando essas orientações, a palavra certa. Orientações. Nós que somos médios, a gente ficamos batendo muita cabeça. Porque a coisa é honesta e sincera do Senhor. Então quando a gente lida com o ser, né, a gente está em comunhão com o ser, de a gente ser tão honesto e sincero, a gente começa a perguntar coisas que estão acontecendo que a gente não sabe. Então a gente fica meio que, a gente que é médico, não é que a gente fica perdido. É de tanta confiança e fé que a gente tem, que a gente quer uma orientação, só que orientação que Jesus Cristo teve? Ele não foi pendurado na cruz, ele não pediu, Pai, remove de mim este cálice, foi pendurado na cruz. Não removeu o cálice, não. Passou pelaquela problemática, todos nós na Terra
temos Provações. essas provações, gente. Ao olho humano, ao olho da matéria, são coisas absurdas. Como é que um Deus deixa a gente sofrer? Um Deus de amor, né? Só que é o seguinte, a Laura viu essa semana ainda, nós vimos. Deus é fiel. Deus é fiel, claro que é. Como é? Mas nós somos fiel a Deus, porque o que Ele mais quer de nós é o nosso coração. Quando eu falo de coração, é amor. A nosso amor e a nossa fidelidade. É isso que Ele quer da gente. Não interessa se tu é paupérrimo, nada disso interessa. Não interessa nada disso. Nada. É só olharmos os evangelhos dele. Jesus Cristo era um mendigo, cara, ao olho da matéria. E ele é o governador espiritual. É difícil da gente entender isso, é muito difícil. Aí, sai vidente por aí, sai pastor por aí afora, prometendo fundos imundos de uma coisa que o Cristo nunca prometeu. Isso que é o problema. O Evangelho é perfeito, mas é quem está por trás do negócio que faz a problemática toda. O livro dos Espíritos, nós temos aqui. Nós é que fizemos a cara. Bem salta aqui, simples. Singelo. Tá aqui. Tá aqui. Isso aqui está explicando a Bíblia inteira, isso aqui. Está explicando a Bíblia inteira. Não tem segredo nenhum. Isso aqui está explicando a Bíblia toda. Só tira daqui o Obras Póstumas. Que o Obras Póstumas não faz parte. Foi um livro depois. Por isso que é Obras Póstumas. Póstumas é depois. Mas não, já não li nenhum tira a ponta estupada ali. A cruz. O pessoal não lê. Não, mas não é. Eu não me refiro ao leigo. Entendi. Eu não me refiro ao leigo. Me refiro a nós que estamos atrás da doutrina. Porque se eu me proponho a esclarecer vocês, eu tenho que estar esclarecido, não é verdade? É ou não é? Eu tenho que estar esclarecido. Como é que eu vou estar esclarecido de uma coisa que eu não sei como é que funciona? É nisso que eu digo que a problemática toda está nisso. Não sei. As coisas que o cara é tão sincero e honesto que a gente às vezes fica magoado de tanta coisa que a gente vê. A gente fica magoado. Porque não me promete nada, não me promete céu, não me promete inferno, não me promete riqueza material, não me promete casamento bom, não me promete nada. O que é que eu vou fazer atrás de uma doutrina dessa que eu não entendo? Não me promete nada. O que é? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Enfim, que sejamos lucidez espiritual. Que tenhamos, essa é a melhor da palavra certa. Lucidez. Elias, o profeta, negou o Cristo? Negou. Como Michel, um ser espiritual, foi falar com ele? Ele disse, eu não quero mais saber de ti, porque tu só me faz sofrer. Está na Bíblia. Quem lê isso? O profeta de Allan Kardec. Você sabia que Allan Kardec foi até preso lá na França, não? Meu Deus, como o carro! Você não faz ideia do que esse homem passou, cara. Ali adoram a pílula como se isso aqui fosse... Não é assim, não. Igual o Chico também mesmo. Nós tivemos o Chico, todo mundo veio na glória. Você sabia que o Chico foi internado até em instituto psiquiátrico com problema de síndrome do pânico, não? Não. Mas ele vai abrindo, né, as coisas que a gente vai... Então, é isso aí, cara. O contato com o mundo espiritual superior, quando a gente é sincero, é tão sincero que tu chega até a questionar as coisas. Não é questionar e duvidar. Não é isso.
Por que tu não podes questionar o teu Criador? Se o livro dos Espíritos diz assim, ó, a gente tem que ficar com o pé atrás ou na frente. Quando tu estás em comunhão com Deus, sendo sincero e honesto. Senhor, eu estou passando por tal situação, não estou entendendo. Me socorre. Dá uma força para mim, pelo amor de Deus. Nós estamos imbuídos da matéria. O Cristo pediu socorro para as alturas que ressuscitava os mortos, que ainda era gente. Mas os idiotas que são médiums, não. E ele era perfeito. Eu posso tudo. Idiota de marca maior. E sai pregando para os outros um monte de asneira. É o super-herói. A gente tem que ter lucidez. Lucidez espiritual. Lucidez. Misericórdia, Senhor. A gente que tem grandes missões na Terra, a gente é muito confrontado pelas trevas. A gente é muito confrontado demais. É o tempo, é uma guerra isso aí. Vocês não queiram estar dentro disso. Porque é uma loucura. A gente é afrontado direto, é assediado direto. Olha, o mundo espiritual sabe que a gente tem essas coisas. Mas como é que eu vou prometer para os outros uma coisa que nem para mim é? É esclarecer espiritual. Olha, a vida é assim. O Espiritismo nos ensina aqui. A vida de encarnado é resignação. Vocês estão entendendo? Lucidez. E aceitar a nossa cruz. Porque depois da cruz, nós temos o quê? Ninguém nessa terra está por cima de carne seca. Ninguém! Amanhã tu pode estar duro sendo cremado. Eu posso estar duro sendo cremado amanhã. Ninguém está por cima da carne seca. Não existe isso aqui. Nós somos igual uma folha. Estamos verde, agora nós já estamos seco. É isso que nós temos que dizer para os outros. Tenham humildade na relação com o Criador. Questione. Elias questionou. Converse com o teu Criador. Senhor, me ajude, pelo amor de Deus. Olha a conversa franca de Cristo com o Pedro. O Pedro desesperado, que o Cristo ia morrer. Né? Porque é normal da parte dele. Depois o Cristo chega e diz para ele assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas, depois ele desencarnado. Aí Pedro, apacento, Senhor. Só que ele não sabia da problemática que vinha para ele. Nós somos, hoje, gente, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Vamos ter cautela. Vamos ter cautela e humildade. Nós somos seres muito frágeis. Uma dor de barriga forte nos bota, uma cólica renal nos bota na UTI de um hospital. Olha só como a gente é frágil. Tenhamos humildade com tudo e com todos. Não é o fato de nós questionarmos, não é isso. Livro dos Espíritos. Eu tenho mais 2 minutos. Isso aqui foi o que eu estou falando? Não foi questionar o mundo espiritual? O que é isso aqui? Pergunta e resposta. Perguntar. O que é Deus? Vocês não acham que eu estou perguntando coisa demais, não? Não, os espíritos superiores podem perguntar o que vocês quiserem. Isso aqui, ó. Perguntas e respostas. Quantas perguntas existem aqui dentro? Pode perguntar para a maioria dos espíritos, eles não sabem. Quantas perguntas existem aqui dentro? Em quantas partes é dividido o livro dos Espíritos? Ele começa com Deus e termina com o quê? Não sabe. Por quê? Perguntas e respostas. O que é Deus? Pergunta 274 e vai perguntando por quê? Porque nós encarnados, a gente esquece de tudo do mundo espiritual. Como é que a gente vai reativando isso com paciência, com perguntas e meditando naquilo que você pergunte para Deus? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo amar?
Por que eu não consigo isso? O porquê? Vai perguntando. Teu criador não é que vai dizer que tu estás com falta de fé. Sim, então o livro dos Espíritos é um contrassenso dos Espíritos. Por quê? Pergunta e resposta. Não é verdade? Tem coisas que a gente não vai ter resposta, não. Igual aquele moço que é médico, né? Que fez aquela capa na caridade graça. Tem coisas que a gente não vai ter resposta. Ó, eu sou médico. A Laura sabe isso, vou falar de mim. Tem coisas que eu fico puto dos cornos. Mas não, a gente fica bravo. Mas quer dizer que eu não tenho fé em Deus e no mundo espiritual? Nada a ver. Tem coisas que a gente de momento não entende. De momento a gente não entende. Mas os médicos são super-heróis, não vão poder ficar ela chorar. É na frente dos outros homens super-herói. Não é verdade não, gente. A máscara cai. É só viver. Somos frágeis demais. A nossa fragilidade ela é gritante, grotesca. Então é isso. Família, se vocês soubessem perante o mundo espiritual a autoridade que vocês têm, no sentido de sentar na sua casa e isso a gente pode fazer. Invocar Deus. Invocar Deus. Senhor, me socorre a minha estrutura familiar. O porquê. Mas quem faz isso na humildade, na sinceridade, com desinteresse? Quem faz isso, cara? Mãe sobre filho, pai sobre filho. Meu Deus do céu. O Chico, vou falar do Chico, né? A oração de uma mãe arromba as portas do céu para um filho. Arromba. Não vai entrar. Não tem quem impeça. Não sei o que estou dizendo, né? Então, gente, é isso. Ó. Deus pode me dar um mundo inteiro. Mas será que eu não vou destruir esse mundo inteiro e me destruir a mim mesmo? Deus pode me dar tudo aquilo que eu quero. Tudo! Mas será que eu não vou me destruir eu mesmo? Já se perguntaram isso? E depois, e a minha prestação de contas? Será que eu estou preparado? Um centro espírita, ela sabe disso, do que eu estou falando. Um centro espírita, uma casa espírita para te presidir, para que responsabilidade mais sagrada que é isso? E a maioria dos idiotas que não sabem o que estão fazendo, né, querem por força isso. E a gente vê indo à bancarrota. Porque não pesam na balança os pró e os contra da responsabilidade que é. Aí o idiota vai sendo ali, vai só apanhando, vai sofrendo. Vai apanhando de tudo quanto é jeito. Nós temos que ter lucidez, é isso. Sentar numa mesa mediúnica. Eu estou dando palestra de uma coisa que eu estou me esforçando todo dia para fazer. Que é me desligar da matéria. Me esforçando, dando a cabeça no muro. Todo dia me esforçando assim, olha, é de chorar. É de chorar. É de amargar. Todo santo dia. Só Deus sabe. Andar com Deus no mundo é isso, gente. Jesus Cristo não disse para nós? Basta a gente ler as Escrituras, né? Então é isso, gente. Que Jesus Cristo nos abençoe. Isso é o Espiritismo nu e cru. E simples. Singelo. Que Deus abençoe. Procuremos a Jesus acima de tudo. Sofrendo aqui, caindo aqui, levantando ali. Sendo feliz um pouco mais lá na frente, porque vai ser momentos, né? Levando uma vida singela e simples. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus, tá?